Boa, Vinícius, queria te perguntar justamente sobre qual é como é que foram essas últimas semanas do Náutico, né? Pós-jogo, o primeiro jogo aqui no Morumbis, o Náutico saiu ganhando, São Paulo conseguiu virar pela vantagem mínima. Então eu queria saber, né? Parece que também o que virou foi a maré de azar aí do Náutico, né? O time tá subindo aí nas tabelas. Queria que você desse um panorama aí de como foram os últimos jogos do Náutico e como vem a equipe em termos de motivação para esse confronto contra o Tricolor. Ale, a última derrota do Náutico foi exatamente para o São Paulo. De lá para cá foram 3 jogos. O Náutico não sofreu nenhum gol nesses últimos 3 jogos e marcou 6 vezes. São 2 vitórias e um empate. Conseguiu se reabilitar na Série C, deu uma subida considerável na tabela de classificação. E é um momento assim: o futebol gira, muda muito rápido, né? E do Náutico que jogou contra o São Paulo aí no Morumbis, vai ser um Náutico bem modificado, muito por conta de ausências. E o autor do belo gol do Náutico na partida, o Caio Vitor, só para você ter noção de como essa rotação, essa mudança de cenário acontece de uma maneira muito dinâmica no futebol. O Caio Vitor, que foi titular, é o 10 do Náutico, fez aquele golaço, ele não pegou relação no último jogo e muito provavelmente não vai estar nem entre os relacionados para o jogo de amanhã. Caramba, Rapaz, perdeu espaço total, então? 3 jogos a gente está falando. Depois do jogo com o São Paulo, foram 3 jogos e ele perdeu muito espaço. tudo Caramba, bem. ele fez um golaço mesmo, né? Meteu no ângulo aquela bola. E, bom, aquele time do Náutico que começou contra o São Paulo foi Muriel, Buiú. É o Buiú mesmo? É o apelido dele mesmo? É o apelido, mas ele disse que a mãe botou o nome com muito carinho, é Marcos Ítalo, mas é outro atleta que era titular, assim, incontestável do Náutico, perdeu vaga para o Arnaldo, muito rodado, né, muito conhecido, lateral que foi lateral direito do Botafogo, do Atlético Goianiense, de várias equipes, está no Náutico desde a temporada passada. O Arnaldo se reinventou aí nos últimos jogos e teve 2 assistências no jogo que o Náutico bateu Confiança por 2-0 e na partida passada que o Náutico goleou o Ipiranga fora de casa lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, por 4-0. O Arnaldo também deu novamente assistências, então é um time já com algumas mudanças, como a gente falou, Maurício, Magno, Ale, a todos, existe, né, uma lista, né, considerável de desfalques, um número elevado de desfalques do Náutico, basicamente metade do time titular do Náutico, ou do Náutico ideal como titular, não vai estar à disposição para esse jogo de amanhã. Mas isso não é um ponto fundamental e específico para esse jogo com o São Paulo. O Náutico já vem sofrendo com essas baixas desde o confronto com o São Paulo. Então permanece, mas é uma equipe hoje com novas caras e com um encaixe muito melhor, 3 jogos depois de encarar o Tricolor. Que ele jogou, então, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Carlinhos e o Igor Fernandes, Sim. que começaram jogando, né? O Auremir, o Patrick Alan, e não é o Alan Patrick, hein, gente? É o Patrick Alan. Marcos Antônio, o Kelvin, que jogou no São Paulo, Paulo Sérgio e o Caio Vitor. Então, você tem muitas mudanças aí, é isso? Tem. Na equipe Desse time aí que você final. falou, se tiver com a memória boa, Muriel permanece, goleiro. Na direita não é o Marcos Ítalo, vai ser o Arnaldo. Na zaga não é o Felipe Santana, seria o João Maestro. Mas foi um atleta que chegou, foi bem, mas ele jogava 60, 65 minutos, saía, por uma questão física ou clínica. E na última vez que ele deixou o campo contra o Confiança, foi uma lesão grau 3 muscular, uma lesão já de uma gravidade bem considerável, e ele fica de fora. Já não jogou no Morumbi, não joga também amanhã nos Aflitos. Então, ao invés do Felipe Santana, vai ser o Ryan, que é um zagueiro já bem mais experiente. O Ryan tem 36 anos, se eu não estiver equivocado. O Felipe Santana tem 21 anos. A zaga forma. Então o time vai ficar mais ou menos assim: Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Ryan e Igor Fernandes. O Luiz Paulo, que é titular absoluto, rompeu o LCA, então só volta ano que vem. O Náutico perdeu essa peça importante. No meio-campo, Auremi permanecendo ao lado do Marco Antônio, que evoluiu, cresceu muito nos últimos jogos. É uma peça que o Hélio tem muita confiança, mas que estava muito mal até o jogo com o São Paulo. E nos últimos 3 jogos melhorou consideravelmente o rendimento, participando muito bem, fazendo gols e tendo bom desempenho. Então, Auremi, Marco Antônio, o meia, né? Esse
essa camisa, esse atleta cerebral, vai ser o Patrick Alain. E no ataque, Kelvin, em São Paulo, como você citou, Maurício vem também muito bem, ainda não conseguiu fazer gol, mas não é muito forte do Kelvin na carreira. No ataque, o Paulo Sérgio deve seguir de fora, assim como foi na partida nos últimos 2 jogos. O Bruno Mezenga ganhou oportunidade e também foi bem, fazendo gol e também atuando bem. E fica a dúvida se no ataque vai ser Marquinhos, que até pouco tempo era Marco Antônio e estava aí no Água Santa, ou se vai ser o jovem Talicinho, que é da base do Náutico, entrou, fez gol. É desse tamanho assim. Mas corre que é uma Ih, barbaridade. rapaz, ele e o Soteldo rivalizam na altura, então. Pronto, perfeito, Ale. É na pegada do Soteldo. Agora, ô Ô, Vinícius, fala um negócio aí. A gente estava olhando aí os últimos jogos do Náutico, e o Náutico resolveu começar a jogar bola, começar a ganhar de todo mundo, começar a impor dificuldades e tudo mais. Quem achava que o jogo ia ser uma barbada, já viu no jogo de ida que não é bem assim. Final, São Paulo ganhou ali de um placar até apertado, para quem esperava um jogo mais elástico. Esse Náutico que vem hoje, semanas depois do jogo de ida, é para a gente realmente se preocupar? É um time que realmente encontrou um jeito de jogar? Ou é aquela coisa, estamos preparados para pegar o São Paulo e vai na força do ódio lá para encarar esse resultado? É de se temer mesmo esse time do Náutico? Ou é mais uma questão de força de vontade para buscar esse resultado? Magno, veja, a mobilização é muito grande aqui em Recife, depois desses resultados. O Náutico hoje está com a capacidade máxima dos aflitos, que tem uma estética, né, uma engenharia bem diferente do Morumbis, que é muito distante do campo, né, a arquibancada. Os aflitos não, fica muito colado. A gente pode falar, né, na gira de futebol é um alçapão, e tem ali hoje a capacidade máxima girando em torno de 18 mil ingressos, e já se vendeu mais de 15 mil. Então a tendência é que tenhamos a capacidade máxima dos aflitos amanhã. Então é uma torcida mobilizada, um time que tem consciência que é muito inferior tecnicamente do que o adversário, mas o próprio Hélio dos Anjos, na coletiva pós-vitória contra o Ipiranga no último sábado, falou a seguinte frase, abre aspas, por que não sonhar? Fecha aspas aí pro Hélio dos Anjos. Então é um jogo eliminatório, a vantagem mínima de São Paulo, o Náutico tendo o fator casa, um estádio que vai pulsar a seu favor e vivendo um bom momento. Então o futebol permite, né, o torcedor do Náutico ter essa esperança, ter essa expectativa na classificação, mas como a gente falou, é quase que unânime que, obviamente, ninguém vai brigar com a realidade. Não é um São Paulo insinuante, tão dominante, mas é um São Paulo que é muito superior tecnicamente em relação ao Náutico. Agora, se o São Paulo quiser entrar sentado na vantagem, sentado nessa superioridade técnica que fica fora de campo até que os atletas coloquem essa superioridade em campo, pode ser que deem uma força, uma confiança e uma possibilidade para o Náutico que, se isso existir, isso se tornar realidade, a atmosfera dos aflitos pode ser uma diferença e o Náutico tornar o que é sonho, nas palavras do Hélio, em realidade. Ô Vinícius, como é que está o campo dos aflitos? E tem chovido demais aí, né? Bastante, Maurício, bastante. De sábado à tarde para hoje, até agora, por volta das 19 horas, tá tranquilo, não tem chovido muito. Agora, quinta e sexta, foi muita água, assim, aqui em Recife. Para você ter noção, para vocês terem noção, quinta-feira choveu, né? Basicamente 50% do esperado para o mês todo, né? Então foi um volume bem considerável de chuvas. Mas nos últimos dias tá tranquilo. E sobre a qualidade do gramado dos aflitos também não vai ser um empecilho, não vai ser um dificultador para o bom futebol, não vai ser um dificultador para o São Paulo. Não é mais o gramado dos aflitos de 10, 12, 15 anos atrás, que era uma grama muito alta, muito pesada, era muito complicado para quem vinha jogar com o Náutico. Hoje em dia não. Hoje em dia é um padrão de gramado muito mais próximo, né? Muito mais juntinho ali do que é uma realidade hoje da Série A do Campeonato Brasileiro do que era lá atrás, mesmo o Náutico na primeira divisão, com aquele gramado muito ruim, muito alto. Ô Vinícius, queria te perguntar, até para falar um pouco desse contexto aqui que o nosso querido Jonas está falando aqui, ó, que mora em Catende, no Pernambuco, aí estava anotado que iria ver nos altos
rever o São Paulo após 5 anos morando em Pernambuco, mas valor de R$ 160 afastou o torcedor. Queria saber, então, você falou aí, estamos aí preocupado, aí você falou de coisa do clima e tal, você acha que tem uma, uma animosidade, né? O São Paulo e o Náutico têm uma boa relação, até mesmo o Muricy Ramalho, né, que Sim. está indo com a delegação do São Paulo, deve estar desembarcando agora aí no aeroporto de Jaboatão dos Guararapes. O Muricy treinou o Náutico por muitos anos, né? Queria saber se tem alguma programação aí de alguma homenagem, enfim, né? Como é que vocês encaram os ânimos aí, o clima dos torcedores. Soube também que essa coisa dos comentaristas paulistas ficarem falando que ia ser barbada aqui, o pessoal ficou meio com isso entalado na garganta, né, Vinícius? Ô, Ale, essa questão aí fora de campo, né, que não se tem controle sobre o que os formadores de opinião falam, isso só termina se tiver um beneficiado, vai ser aquele que foi julgado, né? No caso, o lado contrário. Então, acho que isso pode trazer algum benefício. Se trouxer, que isso não é algo concreto, né, factível, vai ser para o Náutico. Mas eu acho que isso não tem tanto efeito assim, não. Sobre o valor do ingresso, que o Jonas falou há pouco, pode ter afastado, sim, alguns torcedores, mas quando saiu o sorteio, Ale, Maurício, Magno, o Náutico deu início às vendas rapidamente, já muito antes do jogo de ida. E o primeiro lote esgotou rapidamente da torcida do São Paulo. Foi, assim, com pouco tempo, acho que cerca de 24, 36 horas, já houve o esgotamento desse primeiro lote. Claro que para algumas pessoas, né, cada um tem a sua realidade, e R$ 160, com certeza, é um valor muito elevado para você pagar no ingresso para assistir um jogo de futebol. Mas, assim, no que a gente tem de informação com relação à torcida do São Paulo, já tem uma venda bem legal, bem considerável, vai ter um público bom da torcida tricolor aqui nos aflitos. Sobre Muricy Ramalho, é um ídolo, tem muita identificação com o Náutico. Ele foi campeão pernambucano aí? Isso. Em 2001, ele tirou o Hexa do Sport. Então, assim, para vocês terem um contexto mais ou menos, o Santa coloca sempre na sua história o tri-supercampeonato da década de 80. O Náutico tem o Hexa da década de 60 e ninguém em Pernambuco conseguiu um Hexa, né? 6 títulos consecutivos. E o Sport já bateu na trave algumas vezes, né? Conquistando o Penta. E quando tem-se quebrada essa sequência de um rival para não alcançar o Hexa, quem faz é uma isso felicidade, muita né? moral. Então, o Muricy estava no comando do Náutico quando tirou essa possibilidade do Hexa do Sport, tirando e considerando também toda a projeção que teve, né, do Muricy na carreira, e mesmo assim ele continuou com muita ligação com as pessoas aqui da época dele de Náutico, com o clube. Então, com certeza, eu não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente deve se repetir o que aconteceu em outras oportunidades do Muricy quando esteve nos aflitos, ser sim homenageado. E com relação à animosidade, a relação é muito boa ali. Eu não creio que tenha nada nesse sentido, não. Que tenha animosidade dentro do limite da lealdade dentro de campo. Que seja um jogo pegado, mas com lealdade e bem jogado. É isso aí. Muito bem, Vinícius. Mais alguma coisa, Magno, Ale, do nosso Podemos Liberar palpite, o Vinícius? palpite. Estamos alugando aqui o Vini. Palpite? Ih. Quero ver se é o palpite profissional ou é o palpite do coração. Rapaz. Não, verdadeiramente, Magno. Veja, a última vez que o Náutico jogou contra um time do eixo aqui na Copa do Brasil foi contra o Cruzeiro. E foi colocado um favoritismo considerável no Cruzeiro. O Náutico venceu por 1-0. Assim, eu creio que vai ser empate o jogo, mas aqui puxando para a sardinha pro lado da gente, por que não? Uma vitória mínima ali, pênaltis, e aí ver o que Rafael e Muriel podem fazer, é legal, rapaz. Lembrando que o São Paulo trabalhar? Fala, Mago. Pode falar. Não, lembrando que o São Paulo jogou com o Sport, tinha feito um bom resultado na Ilha do Retiro. Quando chegou no Morumbi, tomou gol do Sabino e passou na Bacia das Almas na Copa do Brasil, que nós somos campeões. Ou seja, se o São Paulo passar pelo Náutico, exato, passando pelo Náutico, eu só vejo taças em minha frente. Olha só. Magno, esse jogo eu estava na ilha, foi um jogo muito interessante, muito, muito bem jogado, inclusive.
Tava 0-0, basicamente ali, eu acho que até 20, 25 do segundo tempo. Aí teve o lance infeliz do... Desculpa. Do Fabinho, volante, né, que foi expulso. Aí entrou... Ô, Jesus, como é o nome? Marcos... Me lembra? O atacante do São Paulo? Eu acho que ele ainda Marcos tá no Paulo. Marcos Paulo. Marcos Paulo, isso. Entrou muito bem, ele deu passe pro Caleri fazer um gol, se eu não estiver enganado, e ele fez outro gol. Aí abriu 2-0. Inclusive, quando foi pro jogo da volta, tinha muita gente dizendo, rapaz, foca na Série B, manda um time misto. Aí o Anderson Moreira mudou algumas peças, mas não desistiu. O São Paulo começou atropelando, fez 1-0, mas aí eu acho que quando fez 1-0, quis sentar no resultado e aconteceu aquilo, né? Mas nos pênaltis passou, né? Pode ser pênalti amanhã, Magno, é legal. É emoção.